Olá, boa noite. Nós somos o quinto grupo de trabalho de conclusão de curso do terceiro módulo de Técnica em Contabilidade do ano de 2020, da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera. O tema do nosso TCC é o impacto do auxílio emergencial na economia do Brasil. Desse trabalho são Bianca Mendonça Trindade, Caio Vinícius de Miranda Santos e Micaele Sauane Simplício da Silva. O objetivo desse estudo é analisar a situação econômica na qual o país se encontra, diante da pandemia pelo Covid-19, avaliando as medidas sociais e econômicas propostas pelo governo e pontuar quais os impactos que as medidas trouxe e trará para a economia brasileira. As metodologias utilizadas nessa pesquisa são as revisões bibliográficas sobre o assunto e pesquisa de campo. Com a revisão bibliográfica, pretende-se aprofundar o conhecimento do impacto do auxílio emergencial na economia do Brasil e também na contabilidade. A pesquisa de campo analisará a crise que a pandemia do Covid-19 está trazendo para o mundo e quais os métodos utilizados pelo governo para amenizar os impactos. A justificativa para o tema está associado com as condições econômicas brasileiras durante e pós-pandemia Covid-19, onde pode-se observar uma crise global, trazendo assim impactos negativos no mercado, empregos precários, menores rendimentos, condições insalubres, falta de saneamento básico e entre outros. Duas áreas de reflexão e análise devem ser questionadas: como os estados irão agir ou estão agindo e como deveriam agir. E o segundo, como os estados irão conduzir a construção de uma nova ordem pós-Covid-19. Desde março de 2020, iniciou-se uma crise mundial provocada por conta da pandemia da Covid-19. Em função disso, o governo criou uma série de medidas para conter o avanço da pandemia, como, por exemplo, o distanciamento social e a redução das atividades de comércio, deixando apenas as atividades essenciais. Além dessas medidas, o auxílio emergencial foi criado através da Lei 13.982, que começou em vigor em 2 de abril de 2020, que concedeu o direito de alguns cidadãos receberem o auxílio emergencial no valor de R$ 600 ou R$ 1.200, dependendo do enquadramento do beneficiário, pelo período de 3 meses e prorrogados por mais 3 meses com a redução do valor para 50%. Por volta do ano de 2008, o Produto Interno Bruto, PIB, bateu a casa de 7,5%, segundo o artigo Toda a Matéria do ano de 2020, deixando de certa forma o país estabilizado. Porém, o governo, de certa forma, se preocupou em incentivar o consumo e dessa forma a mão de obra brasileira ficou mais cara. Sabe-se que a crise econômica brasileira teve início em 2014. Além da queda do PIB para 3,8% em 2015, segundo o site da UOL do ano de 2020, e foi dessa forma que a economia brasileira resultou no aumento da dívida pública, deixando consequências como desemprego, inflação e desigualdade econômica. Segundo dados da ONU, a pandemia da Covid-19 é a pior crise global desde a Segunda Guerra Mundial. Afirma-se que se o cenário continuar crescendo, estima-se uma crise a qual o fim não se torna tão próximo. A contaminação da Covid-19 teve início na China, e por conta disso houve aumento do desemprego, queda nas exportações, fraca demanda e condições econômicas do governo chinês. O PIB da China despencou em torno de 6,8%, segundo o site O Globo. Embora o país seja considerado uma potência mundial, acredita-se que será uma das mais impactadas pela crise. Já no Brasil, além da crise financeira, há também uma crise política, trazendo consequências como o dólar disparado e o Ibovespa em queda. Pode-se concluir que a crise e as consequências ainda são imensuráveis e o cenário ainda será altamente impactado. Medidas econômicas anunciadas pelo governo. Pensando em preservar a saúde da população, o Ministério da Saúde adotou algumas medidas para conter a propagação do vírus. Decretou isolamento social para evitar o contato entre as pessoas para que testaram positivo e para todos que tiveram contato com eles.
No setor do comércio, somente as atividades consideradas essenciais podiam funcionar. Já no setor das indústrias, tiveram que se adequar quanto à redução do salário e jornada de trabalho, o que acabou gerando uma alta taxa de desemprego, impactando diretamente a economia do país. Por conta disso, a previsão foi de uma possível queda na economia. Foi aí que o governo tomou algumas medidas com a intenção de minimizar o impacto. As medidas foram a injeção de 147,3 bilhões na economia, sendo 83,4 bilhões destinados à população mais idosa e os outros 60 bilhões para a manutenção de empregos. A suspensão de pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da parcela da União do Simples Nacional por um período de 3 meses. A liberação de 5 bilhões de créditos destinados aos bancos públicos para que fossem concedidos como empréstimos para as micros e as pequenas empresas, visando ao capital de giro. A antecipação do 13º para aposentados e pensionistas para os meses de abril e maio. A transferência dos valores não sacados do PIS e do PASEP para o FGTS, para permitir novos saques e movimentar a economia. O governo também zerou as alíquotas de importação de 50 produtos de uso médico hospitalar, como luvas, máscaras, álcool e até respiradores, para facilitar o atendimento da população e minimizar os impactos. A suspensão de atos de cobrança e renegociação de dívidas das empresas. A criação do programa anti-desemprego para evitar demissão durante o período da pandemia, facilitando assim as modificações nos contratos trabalhistas. Zerou também as tarifas de importação de mais de 61 produtos farmacêuticos e médicos hospitalares utilizados no combate à Covid-19 até 30 de setembro de 2020. Teve também a aprovação do auxílio emergencial. O benefício atendeu mais de 24 milhões de brasileiros, onde gerou um impacto de mais de 45 bilhões, na economia do país. Ações do governo para reduzir os impactos. Além das medidas econômicas, o governo adotou algumas outras medidas para amenizar os impactos, o que inclui: na maioria dos estados, foram suspensas as atividades consideradas não essenciais, tais como escolas, shoppings e comércio estão fechados, assim como restaurantes, que podem continuar atendendo, porém por delivery, e lotéricas. Indústrias e construção seguem em operação, assim como os transportes, ainda que de forma limitada. Outros serviços como farmácias, bancos, supermercados, padarias, pet shops e postos de gasolina seguem abertos, mas muitos com funcionamento e horários reduzidos. A flexibilização das leis trabalhistas para a manutenção de empregos, auxílio para trabalhadores informais e autônomos, possibilidade de redução de jornada de trabalho e salário, prorrogação do pagamento de tributos e contribuições, apoio financeiro aos estados, socorro ao setor aéreo, a ampliação da liquidez nos mercados. Ou seja, é possível perceber que o governo fez e está fazendo o possível para ajudar a fazer com que a crise na pós-Covid-19 seja a menos impactante possível. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial se trata de um benefício financeiro concedido pelo governo federal destinado aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais, que são os MEIs, aos autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Não tem direito ao auxílio emergencial pessoas que tenham emprego fixo, que pertençam à família com rendimento superior a 3 salários mínimos, ou que esteja no seguro-desemprego, ou que esteja recebendo benefícios previdenciários e assistenciais ou benefícios de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. E também não tem direito quem recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.599,70 em 2018, de acordo com a declaração de renda da Caixa. Desde que atenda às regras do auxílio, quem já estava cadastrado no CadÚnico ou recebeu o benefício do Bolsa Família, recebeu automaticamente, sem precisar se cadastrar. O cadastro passou por uma análise e o resultado da solicitação foi acompanhado pelo próprio site ou aplicativo Auxílio Emergencial. Assim que o pagamento for efetuado, o usuário pode acessar sua conta Poupança Social pelo aplicativo Caixa Tem. Caso a pessoa tenha informado outra conta para crédito ou tenha recebido a primeira parcela em conta já existente na Caixa ou Banco do Brasil, o crédito da segunda parcela será antecipado em conta poupança social aberta automaticamente.
e os valores que não forem utilizados digitalmente serão creditados nessa conta de recebimentos da primeira parcela, de acordo com o calendário de pagamentos. Medidas anunciadas pelo governo para as empresas. De acordo com o governo, as empresas de grande porte, com faturamento de acima de 300 milhões, teve aprovação de crédito de 38,3 milhões pelo programa governamental Proger. As empresas de médio porte teve uma ampliação de crédito por meio de bancos parceiros no valor de 5 bilhões, sendo 38,3 milhões em créditos pela Proger. Empresas de micro e pequeno porte, com faturamento de até 10 milhões, teve a prorrogação de prazos para pagamento de impostos federais no âmbito do Simples Nacional. Foi aprovado 5 bilhões em crédito pela Proger e pela BNDES. A Proger nada mais é que um programa do governo federal cuja sua finalidade é de oferecer uma renda por meio de ofertas de linhas de crédito com recursos de fundo de amparo ao trabalhador. E o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Analisando esse gráfico, podemos verificar melhor o impacto nas empresas. De acordo com a pesquisa, podemos visualizar que 70% das empresas tiveram um forte impacto com o Covid-19, sendo assim com resultados negativos financeiramente. Já 16,2% tiveram um pouco impacto nas suas finanças, 13,6% tiveram impacto positivo com o Covid e 0,2% não souberam responder. O impacto fiscal. De acordo com o decreto número 10.488, de 16 de setembro de 2020, o impacto fiscal do auxílio emergencial foi de aproximadamente 152 bilhões de reais. E de acordo com a Lei 873/2020, foram beneficiados do auxílio emergencial todos aqueles que por lei tiveram um teto de renda anual no valor de R$ 28.559.070, sendo essas pessoas chefes de família, beneficiários do Bolsa Família, cidadãos inscritos no Cadastro Único do Governo e autônomos. Perspectivas pós-Covid-19. Com avanço nas pesquisas e na área da saúde, a vacina para o Covid não é mais um sonho distante. Especialistas estão estimando que em 25 de janeiro de 2020 comecem as vacinas e os primeiros a serem imunizados vão ser os idosos, profissionais da saúde, os indígenas e os quilombolas. As expectativas é grande quando a população poderá se proteger desse vírus que, além de tirar muitas vidas, deixou várias situações difíceis, economicamente e emocionalmente falando. E a retomada da economia, no Brasil, o desafio será grande quando o fim da pandemia ocorrer. A desigualdade social está ainda mais escancarada e economistas afirmam que a retomada será dada em curtos passos. Agradecemos aos nossos orientadores, Luciana Madureira e Leandro Vitorino, por todo o suporte, paciência e dedicação, e aos nossos pais, amigos e familiares por nos incentivar e mostrar que somos capazes de alcançar nossos objetivos. E para finalizar, uma reflexão de MacGyver Galvão. Da mesma forma que, na contabilidade, para todo débito há um crédito equivalente, na vida, para todo fato que ocorre, existe uma outra perspectiva para analisá-lo.